Mama África FC no ar, um podcast do Ponta de Lança. Salve galera, nós somos do projeto Ponta de Lança e este é o 9º episódio do Mama África FC em 2020. Eu sou Luiz Fernando Filho, um dos membros do projeto, e hoje nós apresentamos o segundo material sobre o nosso especial acerca dos 10 anos da Copa do Mundo na África do Sul. Até o momento da gravação deste podcast é a única Copa do Mundo em solo africano. Então, para comemorar esses 10 anos, a gente achou que um especial debatendo sobre diversas perspectivas esse torneio, que foi muito especial, inclusive para os torcedores brasileiros, a gente prepararia um material aí bacana para vocês. O primeiro episódio dessa série a gente publicou há cerca de 2 semanas atrás, então é só você procurar aí nos agregadores de podcasts que você vai encontrar o nosso primeiro episódio falando dos aspectos mais culturais daquela Copa do Mundo na África do Sul, como foi a preparação para aquele mega evento no país africano. Então, muito bacana de vocês fazerem essa cronologia até ouvirem esse segundo episódio. Se você já chegou nesse segundo episódio, também não tem problema. Pode ouvir esse segundo episódio e depois retornar para ouvir o primeiro episódio sobre os 10 anos da Copa. Antes de eu apresentar quem vai participar desse EP, eu peço para que vocês nos sigam lá no medium.com/pontadelanca, por onde nós produzimos textos sobre futebol e jogadores africanos de forma livre e gratuita. Então é só você acessar, compartilhar com os amigos e com as amigas. Fiquem à vontade, que as histórias do futebol africano a gente garante para vocês lá no Medium. Também nos agregadores de podcasts, a gente está no Spotify, no Castbox, no Anchor, no Deezer, no Google Podcasts, nas principais plataformas. Então é só clicar lá, Ponta de Lança Podcasts, se inscrever que vocês vão achar todos os nossos materiais. Para além do Mama África FC, também o Mama África FC Continente, apresentado pelo PDL Rubens e Guilherme Santos, e o Boletim Covid-19 em África, apresentado pelo nosso querido Marcos Carvalho, o botafoguense mais querido desse Brasil, inclusive. Um abraço, Marcos. Então, vou fazer uma conexão primeiramente lá em Porto Alegre para apresentar o nosso querido Bruno Negrão. Bruno, seja muito bem-vindo para esse episódio muito especial aí sobre os 10 anos da Copa do Mundo na África do Sul. Salve, salve, pessoal. Com licença aí para chegar. Direto aqui de Porto Alegre, que tá frio, muito frio. Mas vamos seguindo, vamos levando, né? Salve aí para todos. Essa Copa de 2010 aí, até me empolgo um pouco para falar, né? Foi uma das Copas que eu mais acompanhei. Talvez essa Copa na África, a Copa do Brasil, foi uma das que eu mais acompanhei. E é uma Copa que é muito especial, assim, tem bastante carinho por ela, né? 2010, como eu sou colorado, né? 2010 foi um ótimo ano, eu não posso reclamar muito. Então essa Copa eu tenho muito carinho, tenho boas lembranças e tô aí ansioso aí pra gente poder falar um pouquinho dela, que ela foi bem marcante também, futebol todo num geral, né, pra história das Copas, justamente como tu falou, por ter sido essa primeira Copa no solo africano, né, então acho que até, pelo menos pra mim, acho que pros outros também, foi um dos primeiros contatos, assim, mais forte, mais seguido, né, com o continente africano, né, foi um mês, assim, meio que imerso dentro dessa cultura, conhecendo também, né, os jornalistas, os jogadores, os torcedores, a moda de torcer, então é uma Copa bem especial aí que a gente vai estar falando hoje. Boa, Brunão! Vamos fazer então de Porto Alegre. Cara, o nosso projeto, ele é tão democrático, ou tenta ser pelo menos o máximo democrático possível, que ele faz uma conexão de Porto Alegre do sul do país, lá pro Nordeste, em Fortaleza, onde a gente vai apresentar ela, que já estreou já em semanas anteriores, já não é mais uma novata aqui no Mama África FC, inclusive, mas, para quem não conhece, Caroline Tavares, seja muito bem-vinda. Oi, Luiz. Oi, todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigada, mais uma vez, pela recepção. Enfim, como eu já falei no primeiro, né? Quem não ouviu ainda, depois que terminar isso aqui, corre lá para ouvir. A Copa de 2010, o Bruno já falou, foi muito especial para ele, mas também foi muito especial para mim, particularmente. Foi a primeira Copa que eu realmente acompanhei, de verdade. Acompanhei as seleções, tudo. Então, foi uma Copa muito especial
para além do futebol, né? Assim, a gente conheceu muito do continente africano, pelo menos também foi o meu primeiro contato assim mais intenso com a cultura, né? Pelo menos foi um pouco de cultura que a gente, assim, como telespectador viu, mas já foi um contato inicial. E além dos jogos, né? Dos jogos que foram sensacionais, alguns que a gente vai falar aqui mais para frente, né? Incluindo o Gana, que vai ser um dos assuntos de daqui a pouco. Então, é sempre muito bom falar sobre a Copa de 2010, que foi muito marcante para mim, e vamos lá. Então, já fizemos conexão em Poa, em Fortaleza, então agora a gente desce mais um pouco, vai até Minas Gerais, mais especificamente em Caratinga, para apresentar o nosso querido Matheus Soares. Eu acho que tinha gravado sem ser no primeiro episódio, acho que a gente gravou há umas 3, 4 semanas atrás aqui no Mama África FC, então tá de volta. Matheus Soares, seja muito bem-vindo, meu querido. Salve, galera. Estamos aí mais uma vez para fazer a gravação desse episódio bem especial também sobre a Copa de 2010, uma Copa muito especial para todos nós e que marcou muito. Acho que foi o ponto de partida ali para começar a entender mais sobre o continente africano, sobre a África e os países que se representaram ali na Copa. Foi o início de um amor imenso por Gana, por África do Sul, Camarões, Nigéria, até pela Argélia, que eu conhecia bem pouco. Então é muito importante para poder falar sobre as seleções, o que rolou nos jogos, as eliminatórias e tudo mais, ali depois da fase de grupos. E os jogos mais marcantes, como o Gana protagonizou 2 jogos bem emocionantes para a gente e que até hoje fala muito sobre eles. Então estamos aí mais uma vez e é bom estar de volta para gravar com vocês. Equipe devidamente apresentada, então vamos mergulhar sobre a Copa do Mundo na África do Sul. Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, Samina, Sangalewa, cause this is Africa. Samina, Waka Waka, Bem, vamos então entrar de forma mais profunda nas campanhas das seleções africanas naquela Copa de 2010, lembrando que pelo fato da África do Sul ter sido a grande anfitriã, ela automaticamente já foi classificada para a Copa do Mundo naquela época, né? Em 2010, inclusive, não precisou jogar as eliminatórias para a Copa do Mundo naquela época, então, pela primeira vez, a gente teve 6 seleções africanas em uma Copa do Mundo, número recorde até então, em 2010. Além da África do Sul, a gente teve a Costa do Marfim, Camarões, Nigéria, Gana e Argélia. Então a gente vai tentar aqui comentar cada grupo, mas não apenas no sentido de comentar os resultados, a gente vai trazer alguns detalhes específicos, algumas curiosidades, alguns elementos daquele contexto para que você, ouvinte, entre junto com a gente também nesse clima da Copa do Mundo, nesses 10 anos, e também consiga inclusive comentar aí após ouvir o podcast com a gente, pode nos mandar DM, pode nos mandar, o pessoal anda nos mandando algumas mensagens, principalmente lá pelo Instagram, comentando sobre o que achou do primeiro episódio ainda, né, sobre a Copa do Mundo. Então agradeço desde já, nós agradecemos desde já pelos feedbacks. Então, após vocês ouvirem esse episódio, se vocês acham que faltou alguma coisa que a gente poderia contar, alguma vivência específica de vocês dentro do continente africano, ou torcendo aqui no Brasil ou fora do Brasil por alguma das seleções africanas que vocês queiram compartilhar com a gente, nós estamos abertos, é só nos mandar lá, tanto no Facebook, no Instagram ou no Twitter. Então, pessoal, vamos começar até por um jogo não só por um jogo, mas por um grupo onde a gente inclusive já fez lá um lance a lance algumas semanas atrás, né? Que é o grupo da África do Sul, um grupo
que era o grupo A, né, da grande anfitriã, África do Sul, que teve naquela época Uruguai, México e França. Inclusive foi um grupo bem difícil, se a gente for ver por nomes assim, né. Talvez algo que não tenha se concretizado muito assim dentro do grupo, apesar de ter sido um grupo parelho. Mas para começar, eu vou começar com o Bruno Negrão aqui, por ordem alfabética até, e o pessoal pode ir emendando algumas memórias e opiniões e argumentos também sobre esse grupo. No lance a lance, a gente fez lá o jogo inaugural, né, daquela Copa do Mundo, que foi África do Sul e México. Inclusive, um jogo bem disputado, um jogo muito bacana. Naquele momento, até eu e o Matheus assistimos o jogo, né, para fazer o lance a lance, para deixar mais real. Bruno, vou começar por ti, assim. Esse África do Sul e México foi um jogo muito esperado, né, pelo continente africano, principalmente pela África do Sul, porque era um jogo ali, não só a primeira Copa do Mundo em solo africano, na África do Sul, mas um jogo também muito esperado ali, porque afinal a África do Sul ali fazia ali uma Copa do Mundo, que era muito importante para o contexto esportivo, e fora dele eu queria que tu nos trouxesse alguns detalhes aí pessoais que tu acha que seria bacana ter compartilhar com os nossos ouvintes. Então, Luiz, a África do Sul, né, caiu, o grupo dela era do grupo da morte, né, digamos assim, era África, Uruguai, França e o México, né, a seleção do Uruguai que chegou, depois nessa Copa, chegou na semifinal, né, depois de 60 anos, acho que né, desde 1950, que foi que eles foram campeões no Brasil, e a seleção do México, que vinha numa crescente, né, se não me engano, em 2006, México foi cabeça de chave, né, até da Copa, e a seleção da França, que tinha sido finalista em 2006, e é uma seleção tradicional, uma camisa bem pesada, apesar da França não ter feito uma boa Copa e ter tido bastante dificuldade também para se classificar, né, que foi aquela Copa que teve a classificação com o gol de mão, né, do Henry, e teve uma polêmica toda em questão disso. Mas acredito que o primeiro jogo da África do Sul é bem marcante, porque era uma das principais esperanças, né, contra o México. Eu acho que imaginava-se que poderia ser um dos jogos que a seleção poderia, né, buscar mais por uma vitória. Acredito que foi um grande pecado até a seleção da África do Sul não ter conseguido ganhar aquele jogo, porque poderia ter conseguindo, né, segurar a vitória, né. O primeiro gol foi do Tchabalala, né, um gol bem marcante, até a dancinha que ele faz depois do gol ficou bem marcada também. E se conseguisse segurar aquela vitória, poderia ter passado de fase, né, que seria extremamente marcante isso para a África do Sul, né, para o país em si, né. Eles fizeram uma Copa até razoavelmente bem, tendo em vista esse grupo aí que pegaram, e não se classificaram por questão de saldo de gols, né. Eles tomaram 3-0 do Uruguai no segundo jogo, que acabou complicando um pouquinho as chances de classificação, e acredito que o grande lance, né, dessa participação desse grupo aí da África do Sul foi a França, que teve essa péssima Copa, só fez um ponto, né, foi um empate com o Uruguai até no primeiro jogo. A França, por ter feito uma péssima Copa, a África do Sul conseguiu derrotá-los, né, no último jogo, e acho que essa vitória teve um peso muito especial, apesar de não ter passado de fase, né, por ter vencido uma seleção de camisa, de peso, uma seleção que já foi campeã do mundo, recente tinha sido finalista, né, e por ter conseguido essa vitória, acho que era um dos grandes objetivos, assim, da África do Sul. O primeiro objetivo, digamos assim, era conquistar, né, uma vitória dentro da Copa. Acho que essa vitória foi bem importante, assim, apesar de não ter dado a classificação. Mas acho que foi uma compensação, digamos assim, né, um gol de honra, uma vitória de honra. Foi essa vitória aí sobre a França, para ter essa boa memória dentro dessa participação na Copa, e fica essa vitória e o gol do Tchabalala, e que por pouco, né, em questão de saldo, talvez se o Uruguai tivesse feito mais gol no México na última partida, a África do Sul poderia ter passado de fase e quem sabe ter incomodado um pouquinho mais ali nas oitavas de final, né, a seleção do Parreira, inclusive. Só comentar que o Bruno estava falando sobre a seleção francesa, né? Só trazer aqui rapidamente um pouco do que a seleção francesa viveu naquela Copa, né? Porque foi um mundial muito turbulento. Eles terminaram em último, né? Num grupo que era realmente bem difícil. Eles só, como o Bruno já falou, eles só fizeram um ponto, né? Empataram o jogo, perderam 2.
E aí estavam numa crise muito grande, teve até interferência política mesmo, né? Na época, o presidente Nicolas Sarkozy, ele arrumou uma reunião, né, para conversar com o Thierry Henry, que era o capitão na época, para entender o que foi que aconteceu naquele Mundial. A França já tinha se classificado de uma forma muito polêmica, né, com um gol polêmico e tudo, e aí depois, nos bastidores, a situação estava meio que insustentável. A seleção começou a demonstrar um desempenho péssimo em campo, e aí eles perderam para o México, né, por 2-0, e ali foi o estopim para que eles pudessem ser eliminados, né, na fase seguinte, na rodada seguinte. E também o Anelka foi cortado, porque disse que tinham, segundo as informações que deram na época, né, ele tinha discutido com o treinador, enfim, foi uma série de questões, os jogadores protestaram, fizeram greve, e aí tudo isso, né, o futebol também não se compõe apenas do que acontece ali dentro das 4 linhas, o que acontece fora também é muito importante e influencia, sim, diretamente no resultado. Por todo esse cenário de caos, a França também ficou em último, e também para fechar esse assunto da minha parte, o Bruno estava falando do Parreira, né, que foi o técnico da seleção da África do Sul em 2010, que teve aquela crise, né, com o Benny McCarthy, que ele não chamou o jogador porque, segundo o que o McCarthy falou, ele teria se recusado a participar de um training camp, né, que o Parreira tinha sugerido de ser feito por 3 meses no Brasil como preparação, e aí o Parreira teria sugerido a ele que ele conversasse com o clube, que na época ele jogava no Blackburn, e aí que ele conversasse com o clube para que liberassem ele para fazer parte do camping, né, e aí ele disse que não iria fazer porque o clube que pagava o salário dele e a seleção não pagava, então tinha uma série de questões aí envolvidas, e aí ele disse, por toda essa confusão, ele disse que não iria pedir para o clube liberá-lo para participar dessa viagem com a seleção, e aí, segundo ele, isso motivou o Parreira a não chamar ele. Na verdade, ele disse que o argumento que usaram para que ele fosse cortado foi que ele tinha levado pessoas pro hotel, mulheres pro hotel, quando ele disse que, na verdade, não foi isso. Foi porque ele teve esse pequeno desentendimento com o técnico Carlos Alberto Parreira. Com a campanha africana também, muitos se falaram se poderiam ter chegado mais longe com o Benny na seleção. Aí começaram a jogar a culpa muito no Parreira, tentando defender o atacante da seleção, e ficaram nisso por bastante tempo, mas a campanha em si da África do Sul já foi histórica desde o começo, né? Começaram com chances de vencer o México, que era um time bem mais cascudo em Copas, depois com a derrota para o Uruguai, mas também fechando ali fase de grupos, vencendo a França por 2-1, com a torcida fazendo uma festa incrível e com aquela sensação de te dar para poder chegar mais longe na Copa, que estavam em casa com apoio e tudo mais, então fica a sensação sempre. E isso que deixou assim, a Copa mais especial por isso, porque mesmo com as seleções já europeias favoritas e as sul-americanas também, mas as africanas também tinham times para poder chegar mais longe. Mas essa em campo foi outra coisa, né? Foi muito decepcionante ver a Argélia saindo, mesmo que tendo poucas expectativas. A África do Sul com um time até bom do meio para frente, com jogadores jogando na Europa. A Nigéria com a seleção também bem forte, e Camarões com nomes bem interessantes. Então a gente não sabia que o que aconteceu de fato nos bastidores de cada seleção. Mas foi uma Copa assim que foi marcada também por muitas crises políticas envolvendo seleções e representantes de cada país. Inclusive, cara, muito bem lembrado isso que vocês falaram sobre o contexto daquela época, né? O que a Carol colocou sobre o Benny McCarthy é algo que até hoje, inclusive, obviamente que agora completando os 10 anos, alguns dos principais veículos de comunicação esportivos do país, da África do Sul, inclusive reviveram, né, esse embate, digamos assim, entre Carlos Alberto Parreira e o Benny McCarthy, né, como a Carol também bem disse, e depois o Matheus também, ele era o principal jogador, assim, da seleção da África do Sul naquela época, até porque o Benny McCarthy, quem até assistiu futebol antes de mim até, vai saber que ele sempre foi aí talvez um dos grandes jogadores aí por longos anos mesmo, assim, na Europa, que representava os Bafana Bafana, jogando em clubes até, se não de elite, em clubes aí da primeira divisão europeia.
Inclusive o Benny McCarthy foi um jogador aí que fez uma boa época no Ajax também. Lá no início, assim, o Ajax tem um histórico aí também de utilizar jogadores africanos, até eu acho que até depois o Matheus pode comentar sobre o Ajax Cape Town, né, que é um projeto, inclusive o Matheus já escreveu isso no nosso Medium, do clube na África do Sul, e esse jogo, inclusive contra o México, foi um jogo, cara, um roteiro cruel assim mesmo, né, como o Bruno tinha falado, aquele gol do Tchabalala, golaço, assim, eu acho que um dos gols mais bonitos, assim, estreias de Copas, assim, pelo menos entre os anfitriões. Eu acho que boa parte dos torcedores e das torcedoras brasileiras lembram daquele gol, e era uma seleção bastante doméstica ao mesmo tempo, apesar de ter os jogadores que jogavam na Europa, como, né, o Benny McCarthy, o Steven Pienaar, um jogador bastante famoso aí na Premier League, jogando pelo Everton. Era uma seleção bastante doméstica, assim, com jogadores ali da PSL, né, a Liga Nacional da África do Sul. Então, só para complementar a questão do McCarthy, eu até lembro desse momento, dessa época, assim, porque o Benny McCarthy, ele era aquele jogador que ele tinha já alguns conflitos ali com a federação, né? Principalmente com a federação, tem bastante exemplos, assim, né, de jogadores, principalmente que jogam na Europa e que, enfim, tanto em jogos, assim, de eliminatórias, de Copa Africana de Nações ou Copa do Mundo, acabam tendo algum atrito aí com as federações. Quando não é pelo famoso bicho, né, que a gente fala, né, pelo valor, assim, que as federações acabam repartindo com os jogadores, acaba sendo alguma outra questão logística ou organizacional que acaba gerando aí alguns conflitos. Inclusive sobre o McCarthy, né, não só ele é um dos maiores jogadores, acho que até da história da África do Sul, apesar dessa geração sul-africana a nível da seleção ser uma seleção bem valorosa, assim, com jogadores históricos, mas acredito que seja também o McCarthy, seja um dos maiores jogadores, ou pelo menos um dos jogadores, se não o principal jogador que mais teve uma carreira consolidada na Europa, principalmente, assim, nessas últimas décadas. E além disso, ele é o maior artilheiro dos Bafana Bafana, né? Então teve todo esse peso na época de o maior artilheiro da seleção nacional, na história da seleção nacional, não ter participado de uma Copa do Mundo dentro da sua casa. Então eu acredito que pessoalmente para o McCarthy não deve ter sido algo muito legal, assim, e eu acho que para os torcedores também. Mas é importante dizer que, bem como o McCarthy disse, e como alguns veículos sul-africanos citam, essa relação entre Parreira e McCarthy já vinha de muito tempo. Então tinha toda a questão logística do fato do Blackburn, né, que na época jogava, acho que ainda a primeira divisão da Premier League, não querer liberar ele, fazer a preparação antes do tempo previsto ainda para a Copa do Mundo, para alguns amistosos. Inclusive, a preparação que a seleção da África do Sul teve na época foi no Brasil, inclusive. O Parreira trouxe a seleção sul-africana para fazer alguns amistosos de preparação aqui no Brasil. Então, teve todo esse embate entre o clube não liberar e o fato do McCarthy dizer o seguinte para o Parreira: o Blackburn me dá o pão e a manteiga. Então, na época ele falou isso, né? Então, devo satisfação naquele momento, eu devia satisfação naquele momento apenas ao Blackburn, que era o clube que me pagava. Olha, eu acho bem complicada essa situação, não sei se concordo muito com o que ele disse, mas foi a opção do maior artilheiro da África do Sul naquela época. Então, para passar limpo, no grupo A, a gente teve o Uruguai, acabou sendo o líder dessa chave com 7 pontos, 3 jogos ali, 2 vitórias e um empate. Cara, por um saldo de gols ali até considerável, o México acabou ficando com a segunda colocação. O México, né, que sempre passa a segunda fase, as oitavas, mas nunca consegue muito além disso. Ficou na segunda colocação com 4 pontos. E a África do Sul também ficou com os mesmos 4 pontos, só que ali com um saldo de gol de menos 2, enquanto o México tinha um saldo de gols ali com mais 1. Então teve uma diferença ali até... Não tanta diferença no nível de tantos gols que a África do Sul e México fizeram, porque os mesmos fizeram 3 gols, só que a África do Sul tomou mais gols, né? Tomou 5 gols naquela campanha, naquela primeira fase, e o México acabou sofrendo apenas 2 gols, e isso fez a grande diferença para classificar a seleção mexicana. E indo para o grupo B daquela Copa do Mundo, é um grupo que teve ali o seu... mais ou menos, foi competitivo, mas assim, teve ali a Argentina ali sendo a líder do grupo, mas teve a Nigéria. E aí a gente vai entrar
a partir do grupo A, na verdade, já, na questão das seleções africanas aí não tem ido muito bem não, nessa Copa do Mundo de 2010 ali, inclusive a anfitriã. A África do Sul, inclusive, foi a primeira anfitriã na história da Copa do Mundo a não passar de fase. Inclusive, teve esse dado bem importante da gente citar. No grupo B, tinha Argentina, Coreia do Sul, Grécia e Nigéria. Pessoal, o que vocês podem nos falar aí sobre esse grupo da Nigéria? A Nigéria, naquela época, ainda vivendo ali, nessa primeira parte dos anos 2000, a Nigéria ainda tentando fazer a transição daquela geração vitoriosa de 90, do final de 90, né? De Kanu, enfim, Okocha, mas nessa Copa do Mundo 2010 não foi muito bem, acabou com a lanterna do grupo com apenas 1 ponto. Nigéria poderia mais, né? Com certeza. Principalmente se for comparar ali com as seleções da Coreia e Grécia, que não tem tanta tradição em Copas, não tinha um time tão qualificado quanto a Nigéria, principalmente no ataque ali, com nomes bem conhecidos, já como o Kalu, o Martins, o Yakubu, jogadores que já tinham uma carreira já tensa assim, na Europa, com muitos gols já anotados. Então a gente esperava muito, mas já vinha já de problemas também extra-campo. Então, mais que a expectativa fosse grande, acabou que se confirmou ali, né, aquela desconfiança de todos com a Nigéria, de estarem ali, não para dar 100% em campo, mas só para poder falar que foram, né, porque eram muitos problemas extra-campo, de desconfiança da torcida, do presidente da época também, então não dava para poder esperar muito deles. E para ver o quanto que esse fato de problemas extra-campo afetam, né, como eu já tinha falado antes, e vocês também falaram que com a França, né, aconteceu esse problema, todo esse caos extra-campo que influenciou nos resultados e vice-versa, aconteceu também com a Nigéria, como o Matheus falou, um grupo que não era dos mais difíceis, se a gente comparar com o grupo que a África do Sul caiu, né, mas Argentina, Coreia do Sul e Grécia, a Coreia do Sul, que não tem tanta tradição no futebol, o melhor resultado naquele momento tinha sido na Copa em que eles foram anfitriões, né, em 2002, e a Grécia, que o melhor resultado foi só na Copa de 2014, quando eles passaram para as oitavas de final. Então, até aquele momento ali, a Grécia também não tinha engrenado como seleção. Então, a Nigéria tinha, sim, potencial para ter ido mais adiante, e ainda mais perceber que a Nigéria foi lanterna com só 1 ponto, né, no empate com a Coreia do Sul em 2-2, foi bem preocupante de perceber essa situação. Um ponto interessante que eu vi foi que, a gente até tinha comentado antes, que depois que a Nigéria caiu na fase de grupos e ficou em último lugar, com só esse 1 ponto, o presidente do país na época, que é o Goodluck Jonathan, ele anunciou a suspensão da seleção, né, de qualquer competição. A seleção não podia participar de qualquer competição por um período de 2 anos. E aí, alguns dias depois, ele voltou atrás da decisão e, segundo ele tinha acabado de fazer uma página assim, no Facebook, e segundo ele recebeu tantos pedidos das pessoas para que ele não fizesse aquilo, né, para que ele não enviasse aquele pedido oficialmente, que ele voltou atrás. Isso meio que até entrou em questão, porque era de fato uma situação política, né, nesse caso, uma interferência política no futebol, algo que vai meio de encontro ali com os estatutos da FIFA, mas foi algo bem interessante, bem curioso que aconteceu. E além disso, a seleção da Nigéria, na verdade, ela teve um pouquinho de azar, né? For ver ali no primeiro jogo, né, que ela pega a seleção da Argentina, que a Argentina tinha bastante expectativa, né, sobre essa seleção da Argentina, principalmente pela questão do Messi, né, que estava num dos primeiros auges dele, estava em grande fase, né, o argentino, e também por ser a seleção do Maradona, né, tinha bastante expectativa sobre essa seleção. O Eneyama, né, o goleiro da Nigéria, ele fechou o gol naquele jogo ali. Ele foi eleito melhor em campo, né? A Argentina ganhou apenas de 1-0 e ele fechou o gol, foi eleito melhor em campo. Já no jogo seguinte, contra a Grécia, se eu não me engano, o Eneyama ele também é eleito melhor em campo, mas a derrota da Nigéria, que foi por 2-1, ela passa por uma falha do goleiro, que foi muito pela questão da Jabulani, né? Ele colocou a culpa do gol, que ele falou que não foi uma falha dele, foi uma questão da Jabulani mesmo, né? Que a Jabulani deu aquelas voltas dela e quicou na frente dele, ele bateu roupa e no rebote o jogador, acho que no rebote, a bola
bola entrou direto, enfim, mas foi o gol da Grécia, né, que deu a vitória. Porque se for ver, foi 1-0 para a Argentina, 2-1 para a Grécia e o jogo contra a Coreia do Sul foi empate, né? Então acredito que talvez não tivesse sido essa falha, né, essa questão da Jabulani, esse erro do goleiro, a Nigéria poderia até ter ido um pouquinho mais longe, né, principalmente que o Eneyama, né, essa Copa ela criou um pouquinho de heróis e vilões, né, dentro das seleções africanas. O Eneyama ele ficou um pouquinho marcado por essa falha, mas ele fez uma Copa maravilhosa, né? Principalmente no jogo contra a Argentina, ele fechou o gol mesmo ali contra o Messi, principalmente, né? O gol da Argentina acho que é feito pelo Heinz, que é feito pelo zagueiro da Argentina, mas ali contra o Messi ele fechou o gol, tem várias bolas do Messi que ele faz defesas assim bem elásticas. É uma pena mesmo que teve um pouquinho de azar também essa seleção da Nigéria, né? Até vale ressaltar que o Kanu estava convocado para essa Copa, né? E o Kanu ainda tinha idade nessa Copa, então ainda estava bem nessa transição ainda mesmo da nova geração com a antiga geração, mas aí tem um pouquinho também do azar, né? Que talvez tivesse conseguido o empate contra a Grécia, talvez chegaria até um pouquinho melhor pro jogo, com mais esperança, né? Pro jogo contra a Coreia do Sul, a história poderia ter sido diferente aí, né? É curioso também você pensar na Nigéria, porque não repetem o sucesso da base no principal. Porque até então, em 2010, eles tinham 3 Copas Sub-17, 85, 93, 2007, e depois ganharam mais 2, né? 2013 e 2015. E é sempre bom questionar por que eles não repetem o sucesso no principal. Se revelam jogadores bons ali nas categorias de base, e chega no principal, é sempre um fiasco ali, principalmente em Copas do Mundo. Mas agora, atualmente, assim, o time também é bem interessante. Jogadores que passaram pela base ali e foram campeões, como o Osimhen, que tá para ir pro Napoli agora. Um jogador que foi campeão na base e agora tem a chance de fazer sucesso também no principal. E a expectativa é bem boa, assim, para a seleção da Nigéria, principalmente porque são nomes bem interessantes já, de jogadores que já estão com idade mais avançada, mas que ainda podem render, como o Moses, Mikel. Então, para mesclar também com os jovens que estão chegando agora. Inclusive, Matheus, muito bem citado, né, esse parâmetro das categorias de base, né? Inclusive, eu acho que é um material que a gente possivelmente vá citar futuramente, ainda que é sobre geração de ouro, né, da geração de 90, e para essa geração do século 21, como o Matheus disse, é uma das grandes vencedoras aí das categorias de base, principalmente ali a Sub-17 e também Sub-20, né? Então é algo bem interessante mesmo da gente questionar, às vezes, como uma geração tão vencedora teve, eu acho que é até normal também, né, ter essa dificuldade de fazer uma transição de uma geração tão vencedora como foi a de Kanu, Okocha, Taribo West, para, né, uma próxima geração. Não é fácil, né? Eu acho que para qualquer seleção mesmo. Então, bem bacana esse comentário. E no grupo C é um grupo equilibrado até que a gente teve, onde estava a Argélia, Estados Unidos, Inglaterra, Eslovênia e Argélia. E assim como a Nigéria, até rimou, inclusive, a Argélia ficou com a última colocação, apenas 1 ponto também, nesse grupo em que Estados Unidos e Inglaterra foram os líderes e passaram à segunda fase. O que vocês podem lembrar, vocês lembram aí dessa geração argelina de 2010 aí, chegou aí à Copa do Mundo, em 2014 ainda faria uma boa Copa do Mundo, né? Foi até as oitavas de final perdendo para a Alemanha, mas em 2010 amargou aí a última colocação com a Eslovênia no grupo. Então quero que vocês me expliquem isso, por favor. Começaram com um frangaço ali do goleiro, né, contra a Eslovênia. Eu acho que foi no jogo de estreia, se não me engano. Então já começaram a nos animar, a ver que decepção ali que seria no primeiro jogo. Então, quando você começa perdendo uma Copa assim, com um método curto, você já tem muita dificuldade para poder recuperar os pontos, ainda mais quando 2 jogos pela frente são mais difíceis que o primeiro. Então ele teve o frango do goleiro, depois também teve a expulsão do Guezal, ele botou a mão na bola. Então são as lembranças que eu tenho assim da Argélia, que não tinham tanto atrativo assim. Tinham nomes bons ali, individuais, que jogavam em times médios da Europa, que poderia esperar alguma coisa deles, mas no coletivo ali não tinha muito a entregar dentro de campo.
Como o Matheus falou, realmente tinha alguns jogadores, né, que tinham aquele talento individual, mas que o coletivo acabou que não foi pra frente, né, não se desenvolveu. E a Argélia teve um agravante de que eles não fizeram nenhum gol, né, eles perderam 2 jogos, empataram 1-0 com a Inglaterra e eles não fizeram nenhum gol. Tem isso também, foi um grupo que era mais equilibrado, mas eu acho que realmente essa derrota para a Eslovênia, que era provavelmente a seleção mais fraca do grupo, abalou também o ânimo da seleção no prosseguimento da Copa do Mundo. O primeiro jogo ele é um divisor, assim, né? Dá pra ter um termômetro, ele é bem importante, assim, né? Então acredito que já desanima bastante, até porque era o jogo para se buscar pontuar, né? Talvez seja esse da Eslovênia. Esse também, na verdade, era um grupo que era um grupo meio batido, né? Na verdade, pelo o que se esperava antes, né? Do grupo, até porque não se tinha tantas grandes expectativas em cima da Argélia, assim. Mas era um grupo que se previa que Estados Unidos e Inglaterra iriam sobrar, assim, né? Que não teriam tantas dificuldades. Até tiveram um pouquinho, até porque a Inglaterra em Copa do Mundo é uma dificuldade por si só, né? A Inglaterra acabou passando em segundo, os Estados Unidos passou em primeiro. A Inglaterra, ela passa com a Argélia, né? Tem esse empate com a Argélia. Os Estados Unidos acabam empatando com a Eslovênia ali, então a Eslovênia quase até que consegue descolar essa classificação, assim. Não sei se vocês, até perguntar ao pessoal se vocês lembram alguém da Eslovênia, desse time. Cara, eu fiquei pensando aqui, eu não consigo lembrar algum jogador da Eslovênia. Eu até confundo às vezes com os jogadores sérvios, tem uma dificuldade um pouquinho na Eslovênia. Mas desse grupo eu lembro que ele era um grupo que se esperava já se esperava, né, um pouco que Inglaterra e Estados Unidos tivessem mais facilidade para passar. Olha, de nome interessante assim na Eslovênia. Desculpa, Luiz. Não, pode ir. De destaque assim na Eslovênia na época era o Walter Birsa, que ele jogava acho que na França, se eu não me engano, no Auxerre. Depois da Copa ele foi pra Itália, teve até passagem pelo Milan, mas era um nome assim de destaque. Imagino que não. Era um nome de destaque, assim, era o que tinha alguma coisa pra render. Mas, de fato, era um time assim, bem fraco, comparando com os outros dois, Estados Unidos e Inglaterra. E a Argélia conseguiu ficar em último e tomar menos gols que os Estados Unidos, que tomou 3, passou em primeiro lugar no grupo. Mas não fez nenhum gol. Então, se o primeiro jogo ali era pra poder pontuar, aí ele já perde a estrela do time ali praticamente pro segundo jogo, então já desanima tudo. Então, não tinha muito o que esperar da Argélia mesmo. E já começa mal, então não teria como eles terem poder de reação para passar de fase. Mas é até interessante até de analisar, né, a evolução que teve o futebol argelino, né, a seleção argelina, porque ela faz uma Copa em 2010, que ela é a última colocada do grupo, sai sem fazer gols. 2014 ela vai de igual para igual ali com a campeã, né, com a Alemanha, até aquele jogo que foi aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. A Argélia e a Alemanha, se eu não me engano, foi nos pênaltis esse jogo, ou foi na prorrogação. A minha memória agora não vou conseguir lembrar direito. Eles fazem uma ótima Copa. E agora a seleção argelina é um dos principais nomes, com certeza, se for ver a nível de seleções do futebol africano, né? E tem também um dos principais jogadores, né, do cenário africano no momento, né? Apesar do Salah e do Mané tem um dos principais destaques, né? Jogarem no hoje o melhor time do mundo, digamos assim, né? Campeão do mundo, o Liverpool. Mas o Mahrez está em ótima fase, né? Um dos principais nomes africanos, com certeza. Então a Argélia dá para, a partir desse cenário de 2010, a gente vê nesses 10 anos o quanto cresceu a seleção argelina. Assim. Inclusive, essa seleção argelina era comandada pelo técnico Rabah Saadani. Pode ser assim que seja o jeito de falar o nome dele, não sou muito bom em pronúncia, mas como vocês bem disseram, era uma seleção ali, tinha alguns valores ali, algumas promessas ali argelinas da época, mas muitas desses jogadores assim que estouraram na Argélia naquela época, tanto na Europa, acabaram não rendendo muito o que prometiam. Inclusive o Ria Boudebouz, que eu acredito que jogue ainda na França, o último clube que eu vi ele jogando era no Saint-Étienne. Eu não lembro se ele está ainda nesse elenco aí atualmente, mas ele era na época um jovem, ele ainda surgindo nas categorias de base da seleção, mas que também não vingou o que era esperado nem na Copa do Mundo e também nem
principalmente na Europa. Então é bem lembrado mesmo essa seleção da Argélia, que depois de 2014, como vocês disseram, iria mostrar ali, eu acho que o começo de uma geração, né? Eu acho que ainda vai dar bons frutos, já deu bons frutos, né? Inclusive a atual campeã da Copa Africana de Nações, que a gente muito bem relatou já no projeto desde o nosso começo, e então ficou na última colocação. Não seria ainda em 2010 ali que os argelinos conseguiriam, vamos dizer, o ápice ali da sua geração. 2014 ali conseguiriam passar de fase pela primeira vez na sua história, mas em 2010 acabou na última colocação. Agora a gente vai vamos diretamente para o grupo da Costa do Marfim, porque a gente vai deixar o grupo da Gana por último. Eu acredito que a maioria do pessoal que está aqui também, com certeza, lembra da Gana, da campanha da seleção africana na Copa do Mundo de 2010. E esse grupo da Costa do Marfim tinha nada mais, nada menos que Brasil e Portugal, além da Coreia do Norte, a estreante na época. E essa seleção da Costa do Marfim, antes de eu citar qualquer assunto em relação à geração, eu queria até que a Carol desse uma comentada breve aí sobre a nossa votação que a gente fez nessa semana, né, Carol? No Twitter ali, entre as principais seleções ali da Copa do Mundo 2010 africanas, entre os uniformes, que a Costa do Marfim acabou vencendo, né? Isso, só para contextualizar, a gente, há alguns dias atrás, começou a fazer essa batalha, né, de camisas, esse duelo entre as camisas, entre o primeiro e o segundo kits de cada seleção africana, e aí quem venceu foi a da Costa do Marfim, que de fato, eu acho que quando a gente estava no outro episódio, acho que todo mundo falou que a da Costa do Marfim era muito bonita, que era uma das suas preferidas, se não fosse a preferida. Realmente, né, o uniforme lindo, belíssimo, o laranja, né, aquele laranjão, era realmente uma das minhas preferidas na época. E sobre a geração da Costa do Marfim, era uma geração, talvez aí a grande geração, né, pelo menos da primeira década do século XXI, né, a geração de Didier Drogba, os irmãos Kolo Touré, Yaya Touré, Tioté. Era uma seleção muito bacana de ver, uma seleção que fez muito bonito dentro do continente africano, e que em 2010 aí tinha esse embate aí com duas potências, principalmente o Brasil, né, a principal potência do futebol mundial até então ali, e Portugal, né? Portugal também não tinha ali aquelas grandes campanhas em Copa do Mundo, mas era uma seleção ali tradicional também, tanto quanto Costa do Marfim, mas que tinha ali alguns jogadores como o craque Cristiano Ronaldo na época, né? Mas que acabou não se classificando também, né, pessoal? Mais uma seleção africana que acabou não se classificando, e era uma seleção aí muito que tanto o torcedor brasileiro como os torcedores mundiais acreditavam muito aí que poderiam até beliscar alguma vaga ali, principalmente de Portugal nesse grupo. Essa geração era a principal geração, né, que a Costa do Marfim já teve. Eram vários jogadores, como você falou, né, com bastante trajetória até com passagens longas, né, pela Europa, né. O Touré, Boué, Drogba, Yaya Touré, o Gervinho também já tava. Até o Calu, né, tava nessa seleção. O Calu, que agora tá, nesse momento que a gente grava esse podcast, ele tá com rumores que pode vir parar aqui no Botafogo, né? Botafogo do Rio de Janeiro. Essa seleção, ela é uma geração que se esperou muito dessa geração. Em 2006, eles caíram no grupo da morte, né? Foi um grupo bem difícil. Não consigo lembrar de cabeça agora o grupo de 2006 que a Costa do Marfim jogou, mas foi um grupo da morte, assim, eles não conseguiram passar de fase, e se esperava um pouquinho mais aí em 2010, mas realmente também era um grupo complicado, né, com o Brasil, que enfrentar o Brasil em Copas do Mundo é sempre muito difícil, e também com a seleção de Portugal, né, que querendo ou não, Portugal estava com o Cristiano Ronaldo, também já estava em grande fase, né, já estava uma fase mais madura também, e acabaram que os dois passaram. Até a questão de ter a Coreia do Norte, né, no grupo. A Coreia do Norte, acredito que talvez fosse a seleção mais fraca, né, que teve nessa Copa, né. Eles perderam de 7 para Portugal, né, e acredito que às vezes tendo uma equipe assim, às vezes acaba desequilibrando um pouquinho o grupo, apesar do Brasil ter tido um pouquinho de dificuldade contra a Coreia do Norte, né, foi 2-1 o jogo, mas a Costa do Marfim fez uma boa participação, fez ali 4 pontos, né, Portugal passou em segundo com 5 pontos, o Brasil passou em primeiro com 7,
foi uma boa participação, mas infelizmente ainda fica um pouquinho marcado, né, essa geração da Costa do Marfim de não ter conseguido passar de fase em Copas do Mundo, poderia ter ido um pouquinho mais longe, fica aquele gostinho ainda, porque realmente era uma geração muito talentosa e que se esperava bastante dessa geração Costa do Marfim. Foi um jogo bem quente contra o Brasil que eles fizeram, inclusive teve jogador expulso, conseguiram tirar o Kaká do sério, ele foi expulso naquele jogo, e foi O Brasil ganhou 3-1, mas a Costa do Marfim teve lá suas chances também no jogo de fazer gol, mas pecou muito na finalização. Aí já quando o jogo tava ganho, eles fizeram um gol com o Drogba, mas o time sim era muito qualificado, dava pra poder fazer até mais do que fizeram na fase de grupos. Não só contra a Coreia do Norte, mas ficaram bem marcados com essa história aí, né, de ser uma seleção que bate demais, que é meio desleal, mas eles tinham muita qualidade para poder jogar futebol mesmo bem jogado. E não só pelo jogo contra o Brasil, que teve muita confusão, mas contra Portugal também mostraram isso. Deram um pouco de trabalho e tal, mas acabou que passou os dois que tinham que passar mesmo no grupo. E no jogo contra o Brasil teve a mão do Luiz Fabiano, né? Assaltaram minha Costa do Marfim. Bem lembrado também. Se tivesse um VAR aí, se tivesse um VAR... ele seria até expulso se bobear, né? Se tivesse um VAR, a história era outra. Foi bem descarado a mão dele ali. A escalação da Costa do Marfim contra o Brasil foi com Barry, Kolo Touré, Zucurá, Demel, Tiene e o meio de campo com Yaya Touré, o Eboé, aquele do Milan, não, perdão, do Arsenal, né, que jogou um bom tempo no Arsenal, nessa época aí jogou como uma espécie de meia direita, né, e o saudoso Tioté, né, o Tioté que a gente inclusive lembrou algumas semanas atrás lá no nosso Twitter, faria 34 anos se estivesse vivo, né? Ele que faleceu alguns anos atrás durante um treino na China e que inclusive teve uma boa passagem pelo Newcastle da Premier League. Nessa época ele fez aí o trio ali de meio campo junto com o Yaya Touré e o Eboé. E ali no ataque tinha o Dindané, o Kalu, né? Como o Bruno já falou, cogitado aí no Botafogo, né? Nessas últimas semanas, e o Didier Drogba. Cara, e é bem isso que vocês falam. Essa seleção é uma seleção que acabou ainda dando frutos, tanto na Copa Africana das Nações, depois viria a ser a vice-campeã contra a Zâmbia, e depois campeã em 2015 ainda, que eu acho que ali seria o ápice dessa geração e também meio que um fim também dessa grande geração, que acabou jogando em algumas Copas do Mundo e representando a Costa do Marfim. E em 2010, o técnico era o Sven-Göran Eriksson, bem famoso aí na Europa. Treinava essa seleção, mas que não conseguiu ir muito além, né, nessa Copa do Mundo. A seleção da Costa do Marfim, enfim, que acabou conseguindo pelo menos ali aquela segunda vaga com Portugal, e assim como tanto a Nigéria e a Argélia não conseguiram ir além. E como disse o Bruno, às vezes também, sabe, tem várias, a gente está citando aqui, tentando colocar um contexto, né, desses jogos, desses grupos, mas obviamente que analisando os jogos, vendo todos os jogos ali, sempre tem aquele jogo específico ali que alguma outra seleção africana poderia ter vencido o jogo, enfim, mas nesse grupo aí o Brasil acabou com a liderança, 7 pontos, Portugal com 5 e a Costa do Marfim ali com 4 pontos, 4 gols feitos, 4 gols marcados e 3 sofridos. Então teve também essa questão aí de algumas seleções africanas de terem muito mais sofrido gols do que feito, né? Nesse momento, tanto a Costa do Marfim ali, como a África do Sul terem sofrido pelo fato de não terem tido nessa Copa do Mundo de 2010 um sistema defensivo tão eficiente como algumas outras seleções. Não, é só baseado nisso aí, nesse apanhado que vocês fizeram, que eu acho que, apesar de não ter passado para a fase seguinte, a Costa do Marfim, ela fez bons jogos, né, porque eu acho que as seleções mais difíceis, né, obviamente, do grupo eram a Coreia do Norte. Eu acho que era a segunda participação, se eu não estou enganada, essa foi a segunda participação da Coreia do Norte em Copas, então não era uma equipe que tem tradição, enfim. E a Costa do Marfim foi o último jogo, a Costa do Marfim venceu bem por 3-0. E as seleções mais difíceis eram Brasil e Portugal, né? A mais difícil, obviamente, era o Brasil, como vocês já falaram, que é sempre muito complicado enfrentar o Brasil em Copas do Mundo. E aí perdeu por 3-1, teve aquele jogo que foi um jogaço. E empatou em 0-0 com Portugal, né? Então conseguiu ali, com uma seleção que era boa também, conseguiu manter um padrão e empatou sem sofrer gols, né?
não marcou, foi 0-0. Também não sofreu gols. E os talentos individuais, como vocês já citaram, eram muito grandes essa geração da Costa do Marfim. Tinham muitos talentos individuais muito marcantes. Eu acho que marcantes até hoje, né? O próprio Drogba, que ele e o Kalu, na época, jogavam no Chelsea, né? E o Chelsea tinha sido campeão inglês daquela temporada, de 2009 e 2010. Então, o Drogba era, eu acho que, o maior nome, né? O Kalu, ele jogava no Feyenoord e ele decidiu que iria pro Chelsea também por causa da presença do Drogba lá. Fora o Yaya Touré, o Keita também, foram 2 jogadores que foram negociados, né? Depois da Copa do Mundo também, então tem tudo isso, porque a Copa do Mundo também é muito um palco pros atletas, alguns estão em alguns times e aí, dependendo do desempenho, eles trocam de time, enfim, de times mesmo, né, dos times nas ligas nacionais, então é muito importante destacar a qualidade dessa geração da Costa do Marfim que disputou a Copa de 2010, por mais que eles não tenham conseguido passar de fase. Só para completar aí sobre os jogadores, destaques individuais, o Gervinho também, que fez uma Copa bem interessante, ele foi pro Arsenal depois da Copa, né? Foi em 2011, mas graças ao desempenho também na Copa que o Arsène Wenger levou ele pro Arsenal. Aí não teve assim, ele fez alguns jogos, fez bons jogos, mais poucos gols, mas deu ali um destaque maior para ele na Europa, nos grandes centros, né? Ele jogava no Lille durante a Copa e foi pro Arsenal, depois foi para Roma, que teve mais sucesso que no Arsenal, aí foi para a China, né, para ganhar dinheiro, óbvio, e depois ali agora tá no Parma, que tá jogando, comandando ali o time do Parma, fazendo uma campanha até interessante na Série A. Então ele tem uma carreira bem notória também, além dos outros que já são consagrados. Ele não tem tanto título na carreira, mas individualmente falando, ele teve uma carreira bem consolidada. Inclusive, eu acho o Gervinho um cara muito subestimado, cara, principalmente no Parma. Eu vi acho que umas 2 temporadas ele vem fazendo boas temporadas pelo Parma, né? Parma aí que é o time que tá voltando aí há algumas temporadas já, né, a elite do futebol italiano. Eu tenho visto bons jogos do Gervinho, inclusive fez gol agora, né, esses tempos, não vou me recordar agora contra quem, se foi Inter de Milão, algum jogo assim específico que ele acabou marcando. E bem como o Matheus comentou, né, o contexto daquela época era muito favorável à seleção da Costa do Marfim, né, Drogba em alta, o Kalu também ali em alta, junto com o Chelsea, e o Gervinho, como o Matheus bem disse, ali se projetando muito no futebol francês. Eu lembro muito dessa época também do Gervinho, o quanto ele jogou bola mesmo, jogou muito bem, foi bastante projetado ali no Arsenal, né, do Arsène Wenger, que é um técnico aí que tem bastante investimentos, né, enquanto treinou no Arsenal, investiu bastante em jogadores do futebol francês, né, que é a sua nacionalidade, no caso do Arsène Wenger. Então, fechou esse grupo, né, a Costa do Marfim acabou não passando de fase em 2010, em solo africano, e aí no grupo E a gente teve ali Holanda, Japão, Dinamarca e Camarões, e esse Camarões, pessoal, deu o que falar em 2010, antes mesmo da Copa do Mundo, porque era uma seleção que muito se esperava, era uma seleção ali com Samuel Eto'o, com a sua estrela principal, né? E uma seleção que ainda, em 2010, principalmente em solo africano, buscava ter uma redenção daquele Camarões da Copa de 90 do nosso querido Roger Milá. Mas acabou não fazendo nenhum ponto, 0 pontos, 3 jogos, 2 gols feitos apenas em 3 jogos e 5 gols sofridos. Como vocês explicam esse Camarões de 2010? Difícil, né? Acho que dentre as seleções africanas era a que tinha um conjunto mais, assim, de nomes, assim, era um dos melhores, né? Porque além do Eto'o ali tinha o Mbia, que já tinha uma carreira bem forte na França, os parentes lá, o Song, o Alex e o Rigobert. O Song, que estava no Arsenal com 22 anos, era tido como a grande promessa ali para ficar de olho na Copa. O Joel Matip, que estava no Schalke na época, se eu não me engano, o Aboubakar. Era um time que daria muito trabalho, né, se a expectativa fosse realmente cumprida, mas deixaram muito a desejar, não pontuaram, não venceram, então é uma Copa para esquecer para eles. E foi num grupo também, a gente analisando os grupos, não foi num grupo tão complicado, né? O Japão, ele tem uma certa tradição, mas também não é uma equipe assim
que a gente veja como uma das mais fortes, né? Pelo menos naquela Copa, não era uma das mais fortes. Tinha a Holanda, que sim, era uma potência, inclusive foi para a final, né? Fez a final com a Espanha, mas Camarões sofreu 3 derrotas, né? Das seleções africanas, foi a única que sofreu 3 derrotas, não pontuou de jeito nenhum. Eles conseguiram fazer só um gol nas derrotas contra a Dinamarca, contra a Holanda, mas contra o Japão eles não marcaram. E realmente tinham os talentos, como a gente já falou da Costa do Marfim, que tinham os talentos individuais. Camarões também tinham muitos talentos individuais, como o Matheus já citou. O Matip, que tinha 18 anos na época, né, estava realmente no Schalke. O Eto'o, que também jogava na Inter de Milão, tinha sido campeão da Champions daquela temporada, foi o tricampeonato da Inter. Então, era uma coisa meio que fica aquela incógnita, né? Qual a explicação para isso tudo? E antes na preparação para a Copa, a seleção de Camarões, os resultados que a seleção de Camarões conquistou foram muito complicados também, né? Foram os últimos jogos, os 4 últimos jogos antes da Copa foram 2 empates e 2 derrotas. E aí tudo caiu para cima do Paul Le Guen, o técnico. E aí ele rebateu, disse que Camarões ia conseguir tudo e que eles iam jogar muito bem no Mundial para rebater as críticas, para tentar desviar, né, da atenção desses resultados ruins de preparação para o Mundial, mas chegou na Copa e o resultado foi ainda pior, né, porque foram 3 derrotas num grupo que Camarões poderia sim ter passado de fase. E até que esperava bastante do Eto'o, que ele já estava numa fase mais madura, né? Ali depois que ele já estava na Inter de Milão, já tinha passado aquela fase que ele jogou com o Ronaldinho, né? Em 2005, 2006. E se esperava um pouquinho mais, né, dessa questão, até ele como uma grande liderança e referência técnica assim, do clube, né? Da seleção, no caso. E se esperava um pouquinho mais também, né? Principalmente dele. Comandando a equipe, e também que o grupo não era um grupo tão complicado, apesar do Japão ter feito uma boa Copa, né? Eu não lembro exatamente, não sei se estou enganado, se o Honda já estava nessa seleção do Japão, acredito que sim, né? E porque eu lembro que o Japão ele vai até as semis, ali ele faz ele vai até as oitavas, desculpa, e ele faz ali as oitavas de final com o Paraguai, né? Enfim, acho que o Paraguai passa nos pênaltis, se eu não me engano. Essa seleção japonesa acabou indo bem, mas mesmo assim não justifica o Camarões não ter ganho nenhuma partida, né? Acredito que isso ficou um pouquinho assim, né? Foi bem complicado até para as seleções africanas num geral, né? Que só a seleção de Gana que acabou passando de fase, mas tinha-se boas gerações, né? A gente esperava um pouquinho mais, principalmente por ser, apesar de, enfim, Camarões não estar jogando em casa, né? Digamos assim. Mas pela proximidade, né? A torcida estava mais próxima, era dentro do continente africano, se esperava mais das seleções africanas no geral, essa proximidade, assim, né? De estar jogando em solo africano. Então, isso foi foi uma decepção, digamos assim. Só para completar, os 2 gols que fizeram na Copa foram do Eto'o, que, se eu não me engano, de pênalti, né? Contra a Dinamarca e Holanda. Então, ele ali que chamou a responsa mesmo e tentou, né? Dar alguma coisa de Camarões ali, porque realmente deixaram muito a desejar. E essa era a Copa do Eto'o, né? Essa era a Copa do Eto'o, que em 2006 Camarões não foi, né? Foi em 2002, mas ele era mais novo, né? Essa era a Copa dele, assim. E essa geração de Camarões, como vocês bem mencionaram, era uma seleção boa, realmente era uma seleção boa, e o que o Bruno falou é algo pertinente mesmo, né? A gente acaba, ao longo da história, para a maioria dos torcedores e das torcedoras, vai ficar o resultado nas Copas, mas também a gente não pode resumir gerações tão valorosas como principalmente essa de Camarões, né, apenas a essa Copa do Mundo que não passou. Como vocês disseram também, essa seleção tinha muito bons valores aí, né, o Song, os irmãos Song, né, o Eto'o, e só que ao mesmo tempo tinha era uma seleção que era muito pressionada, vinha muito pressionada desde os últimos anos, até porque nessa mesma Copa do Mundo, a gente tinha o Samuel Eto'o, que não só era o principal jogador dessa geração, como alguns meses atrás havia sido campeão da Champions League pela Inter de Milão, do José Mourinho. Então pensa, o cara é campeão ali no final de maio na Champions League, né, o principal torneio de futebol mundial, chega badalado para a Copa do Mundo, né, como o cara que vai colocar Camarões numa próxima fase, e mais do que isso,
Camarões, essa seleção de Camarões, essa geração de Camarões, principalmente nessa Copa de 2010, ela carregava nas suas costas a pressão de ir além das quartas de final do que aquele Camarões de 1990. Muito pelo fato também da seleção dessa Copa do Mundo, ter sido jogada no continente africano. Então tinha muito essa pressão, inclusive do Roger Milá, antes da Copa do Mundo, uns dias antes da Copa do Mundo, um pouco depois do título do Samuel Eto'o pela Inter de Milão, o Roger Milá vai a público e critica o Samuel Eto'o pelo fato dele jogar tão bem na Europa, mas não conseguir, na visão do Roger Milá, jogar tão bem na seleção de Camarões. Inclusive, nesse momento em que o Roger Milá criticou o Samuel Eto'o não só ficou indignado, como ele também foi à mídia e rebateu, e na época ele disse o seguinte: eles, os críticos, devem me respeitar e eles devem calar a boca, realmente calar a boca. Jogar as quartas de final de uma Copa do Mundo não é o mesmo que vencer uma Copa do Mundo. Ele falou exatamente isso, Samuel Eto'o, respondendo de forma bem agressiva a um dos maiores jogadores de Camarões, né, da geração camaronesa de futebol. Então foi assim que Samuel Eto'o respondeu naquela época ao Roger Milá, que pôs em questionamento, na verdade, né? Ele pôs em questionamento o desempenho de Samuel Eto'o em Camarões pela seleção, e o Samuel respondeu dessa forma aí ao Roger Milá. Então, como vocês disseram, né, nem um ponto, não passou de fase, mas eu acho que cabe ressaltar que essa geração de Camarões, que foi a Copa de 2010, era uma boa geração. Porém, eu acho que aí também tem outras questões para além também. Tem a questão do comando técnico, que inclusive do Paul Le Guen, né, não conseguiu também potencializar todos esses jogadores, e a Copa do Mundo acabou não sendo uma grande experiência para essa seleção camaronesa. Então, pessoal, a gente vai chegando agora ao nosso grupo D. Dê uma pulada no grupo D, porque a gente queria deixar a Gana, porque a partir de agora, você que está ouvindo, a partir de agora esse podcast vai se deslizar. Não mete essa, Luiz, senão tu errou o alfabeto, seguiu a ordem errada. Nada que edição não nos salve depois, hein. Aqui o Ponta de Lança é tudo assim, ó, a gente fala, entendeu? A gente é transparente com você que está ouvindo, entendeu? A gente é transparente. Inclusive, eu pulei esse grupo. Romantizando o erro fácil. A gente romantiza o erro também, a gente é cinematográfico. O Bruno Negrão, vocês já perceberam, que ouve esse podcast, que o Bruno Negrão, ele me persegue aqui nesse podcast, no Máfica FC, então vocês já devem ter percebido isso, mas fico com vocês aí, essa opinião. Então, vamos pro grupo D. Esse grupo D, ele tinha Alemanha, Gana, Austrália e Sérvia. A Alemanha acabou ficando em primeiro lugar com 6 pontos, Gana acabou ficando em segundo com 4 ali, e a Austrália também com 4 e com 3 pontos. O que vocês podem nos dizer sobre esse grupo, que foi o grupo ali que a Gana, a nível de pontuação, fez uma boa campanha, teve uma derrota, 2 vitórias, teve uma derrota, uma vitória e um empate, acabou passando, não tão bem assim, mas foi o que deu para passar. O que vocês podem nos dizer desse grupo aí da Copa do Mundo de 2010? Glória a Deus, vamos falar de coisa boa agora. Agora elevou o nível do clima do podcast. Chega de falar de tristeza, de lamentar campanhas. Vamos com a única seleção que passou, a única seleção africana, né, que passou de fase nessa Copa. A Gana, ela até carregou, né, essa pressão nas fases seguintes. Ela fez uma boa campanha ali, né? Destacar, essa geração ganesa é uma seleção muito boa. Esse time tem vários nomes de destaque, né? Individuais, né? Que estavam fazendo já carreira mais longa, assim, na Europa. A gente pode destacar o Appiah, o Ayew, o Asamoah Gyan, né? Que foi o grande destaque dessa seleção. Boateng, né? O Kevin Prince Boateng, que depois ele até foi a primeira vez que ele enfrentou o irmão dele, né? O Jeremy Boateng, pela seleção da Alemanha. O Muntari também, né, o John Panton. Então essa seleção, ela tinha o Mensah também, tinha grandes nomes de destaque, e até vale de lembrar que o Essien não jogou, né, o Essien, que, se não me engano, na época ele já estava no Chelsea, não consigo confirmar com certeza agora para vocês,
mas esse ele não jogou porque ele acabou lesionando, né, um pouquinho antes dessa Copa, mas era um outro nome assim também que poderia dar mais qualidade ainda desse time, que tinha grandes nomes e que conseguiu concretizar essa esperança que se tinha nessa geração, essa Copa de 2010 foi a grande Copa dessa geração ganesa. Cara, inclusive essa seleção de Gana, eu acho que ela nesse século XXI talvez tenha sido até esse momento uma das principais gerações assim que a gente viu florescer no futebol profissional, né, do continente africano. Como tu bem disse, cara, era uma seleção de muita qualidade. Alguns jogadores ali estavam já atingindo ali o seu ápice, o seu auge técnico ali, né, nessa seleção de Gana, principalmente o Asamoah Gyan. Eu acho que a gente vai citar ele mais ainda, um pouquinho mais à frente no podcast, mas, cara, é um jogadoraço, assim, um jogadoraço de Copas do Mundo, né, não só da 2010, mas, assim, eu sou muito fã do Appiah, cara, é um jogador que eu acho que é um jogador ali que tem uma importância muito valorosa nessa geração de Gana, porque é um jogador ali que distribuía a bola, né, um jogador que tinha ali uma técnica refinada ali, que fazia o time criar, ter mais chances de criação, e eu acho que ele é um jogador aí muito bem visto assim nessa geração que antes mesmo de 2010 também já havia dado as alegrias aí pro seu povo, ganhando a Copa Africana de Nações. E uma pena mesmo, Bruno, que tu falou sobre o esse ano, né, porque era uma seleção ali com os irmãos Ayew tentando ali, começando a desbravar ali seu futebol, principalmente na Europa, chamando a atenção, e ao mesmo tempo era uma seleção com um meio campo muito forte ali, principalmente com o Muntari, né, um jogador ali que também, né, foi campeão há meses atrás, junto com o Samuel Eto'o na Inter de Milão, e faltou o Essien ali. O Essien era um jogador que é um jogadoraço, talvez, muito possivelmente aí na história do futebol ganês, pelo menos da seleção, deve ter sido aí, acho que para muitos torcedores, talvez o melhor meia na história do futebol ganês ali. Então é muito bacana, cara, ter visto essa geração. Uma pena esse ano não ter jogado, mas eu acho que ali no grupo com a Alemanha e tudo mais, eu acho que foi um grupo que deu pra fazer deu pra jogar ali, deu pra passar de fase, deu pra fazer bons jogos, inclusive, e obviamente ali que a Alemanha era um pouco mais favorita, né? A Alemanha já veio com um projeto bacana ali desde 2006, tentando ganhar a Copa do Mundo, mas eu acho que essa primeira fase aí foi uma primeira fase que já dava alguns indícios aí de como a seleção ganesa poderia mostrar o seu poderio aí nas eliminatórias. Então, eu acho que quando a gente fala de Gana na Copa do Mundo de 2010, é meio que inevitável não falar do Gyan, né? Porque, assim, ele na fase de grupos, a gente vai falar depois da fase de mata-mata, né? Oitavas e quartas, mas na fase de grupos foi ele que fez os 2 gols de Gana, né? Ele fez o gol da vitória contra a Sérvia e ele fez o gol de empate com a Austrália. Ele foi, com certeza, o principal jogador, né? Ele foi o principal expoente do grupo naquela Copa, naquele Mundial. Ele foi um dos responsáveis na liderança mesmo da equipe, e num grupo que realmente não era... Ele foi talvez um dos mais equilibrados, assim, quando a gente fala de pontuação, né? Pontuação que eles atingiram, mas tanto é que Gana e a Austrália não fez a mesma pontuação de Gana, né, 4 pontos, mas o que desempatou foi o saldo de gols, e Gana ficou com 0 no saldo de gols e a Austrália tinha menos 3. E a Sérvia, que foi a lanterna, tinha 3 pontos, então na pontuação foi realmente talvez um dos mais equilibrados. Mas foi uma excelente fase de grupos para Gana, pensando também nessa situação em que a Alemanha era favorita por causa desse projeto, dessa projeção a longo prazo que eles pensaram, talvez desde a Copa de 2002, 2006, onde eles ficaram em terceiro lugar em casa, então eles vieram mais fortes para 2010. E o Gyan foi o principal nome da seleção ganesa naquela Copa. Ele é o maior artilheiro da seleção, se eu não me engano, com 51 gols. E ele também é o jogador que teve mais participações e mais vezes defendeu a camisa ganesa. Foram 109 vezes. E nesse ano de 2010, a gente falou, quando a gente estava falando de outro grupo, dos jogadores que mudaram de equipe, né? O Gyan jogava em 2010. Até antes da Copa, ele jogava no Rennes, da França, e pouco depois ele foi para o Sunderland. Nessa época o Sunderland já estava disputando a primeira divisão da Premier League.
Por mais que tenham passado em segundo lugar, os confrontos que teriam no futuro lá da Copa, eles sempre eram vistos como azarões e os adversários favoritos, né? Estados Unidos e Uruguai. E mesmo assim eles deram muito trabalho no mata-mata. Estados Unidos sofreu muito para tentar passar de fase e não conseguiu. Então a Gana ali, por mais que tenha saído para o Uruguai de uma forma triste, né, que todo mundo sabe, eles têm muito que comemorar nessa campanha, porque eles foram muito guerreiros também, né? Chegaram ali como meio que azarões. Todo africano que chega em Copa eles dão como azarões, mas não é bem assim. Então o Gana superou muito ali as críticas para poder ir avançando etapas na Copa, e é sempre bom relembrar, né, a campanha que eles fizeram. A seleção da Gana, então, que passaria a segunda fase, as oitavas de final, né? Isso já seria um grande feito aí, se a gente for ver o histórico das seleções africanas em Copas do Mundo, passando de fase. Passou a segunda fase para jogar contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos que em 2010 era uma das seleções, vamos supor, obviamente que não entre as seleções principais, mas entre as seleções emergentes badaladas daquela época, né? Tinha o Meia Donovan, tinha o Tim Howard, né? O goleiro carequinha lá, e tinha alguns jogadores aí que começavam a emergir dentro da Europa, principalmente. Então era uma seleção que chegava badalada. E aí, na segunda fase, nas oitavas de final, Gana enfrentaria os Estados Unidos, entre as seleções emergentes muito badaladas. E tinha ali também, principalmente para a mídia estadunidense, uma leve pressão ali para passar de fase em cima de Gana. Mas não acabou acontecendo, até porque Gana, num jogo bastante duro e bastante competitivo, Gana acabou vencendo o jogo na prorrogação, já com o gol do Asamoah Gyan. E esse jogo foi talvez ali um jogo que prepararia, né, Gana para a próxima fase que a gente vai comentar logo depois, que seria aí o grande jogo. Mas esse jogo Gana venceu os Estados Unidos, e num jogo em que teve grande destaque ali, principalmente o contra-ataque ganês ali, com Asamoah Gyan, com Boateng e com o Jordan Ayew, principalmente. Então o que vocês podem dizer desse jogo aí específico? O Gana, após essa vitória aí, parece que ganhou de vez um destaque aí para quem estava tentando apostar ali quem seria ali a grande seleção emergente ali, seria algum destaque nessa Copa do Mundo de 2010. Foi um jogo bem truncado ali entre as duas seleções. As defesas foram bem destacadas ali no tempo normal, né? Estavam bem sólidas, erravam um pouco, mas Gana conseguiu os 2 gols ali, tanto no normal quanto na prorrogação, jogadas individuais, né? Do Príncipe Boateng e do Asamoah Gyan pela esquerda do ataque. Então ali parece que o time dos Estados Unidos cansou e Gana aproveitou que ainda tinha perna para poder fazer o gol na prorrogação. Foi assim, um jogo bem tenso, ainda que deu muita confiança para chegar na próxima fase para pegar o Uruguai. Também vale destacar que o time de Gana era bem organizado, e mesmo assim, jogando na prorrogação, precisando do gol, eles não deixaram de lado a obediência tática. Então eles não poderiam sair dali naquela fase sem demonstrar o seu futebol que eles demonstraram, e também destacar ali a grande fase tática do time. E pouca gente fala, né, que só analisa o africano pelo lado físico. Então o Gana mostrou também que tinha muita força tática. Esse jogo eu tenho muito ele na minha memória. Não sei se alguém lembra de ter assistido esse jogo, mas eu parei pra ver ele, né, principalmente porque Gana ela já começou a carregar nesse jogo já a pressão, né, de todo o continente. Ela era a única que tinha sobrado ali, né, e estavam todo mundo torcendo por ela, né, que era o adversário, na verdade, né, como a gente até comentou antes, no grupo, o cabeça de chave daquele grupo era a Inglaterra, né, esperava-se que a Inglaterra passasse em primeiro lugar, e acabou passando os Estados Unidos, e deu um pouquinho mais de esperança, né, por ser uma seleção com menos tradições, né, com menos tradição em Copa do Mundo, deu um pouquinho mais de esperança para os ganeses e para todos os africanos no geral que estavam esperando muito de Gana. Eu antes de assistir esse jogo, quando eu comecei já estava 1-0, se não me engano, para Gana. A seleção ganesa até no jogo seguinte foi a mesma coisa, né? Ela é uma seleção que ela estava bem treinada também fisicamente, né? Ela foi muito bem nas 2 prorrogações que jogou, né? Nessa contra os Estados Unidos conseguiu decidir ali na prorrogação, num lance individual ali do Gyan, que foi que a gente até comentou já antes, né? Ele teve a estrela aí nessa Copa do Mundo, né? A estrela e também
a sombra também, né, depois. Mas ele foi um dos principais líderes, assim, referência técnica mesmo desse time. E o Guian ali no final, na prorrogação, ele consegue um lance de individual ali, um balão pra frente, ele domina a bola, vai com ela, joga pra frente ali, sai na cara do gol e acaba fazendo o gol que dá a classificação. Foi bem no início até da prorrogação esse gol, e a seleção conseguiu segurar ali. E eu lembro até da festa, né, que teve após essa classificação, porque já era histórico, né, o Gana conseguindo a classificação, já chegava ali no patamar, no auge, né, que as seleções africanas conseguiram até o momento de chegar nas quartas de final, né, se juntou a Senegal de 2002 e Camarões em 90, Camarões em 90, Senegal 2002, e já era um feito histórico, né. Ainda tinha muita esperança ainda nesse time, então a festa foi bem grande, e até a esperança, né, que se tinha era de conseguir chegar na semifinal simplesmente pela questão que eu me lembro, que era de terminar a Copa, né. Confederações, a África do Sul conseguiu terminar, ela foi até a disputa de terceiro, então se esperava que pelo menos uma seleção africana chegasse à disputa de terceiro, que ele faz os 7 jogos, né. Infelizmente não foi possível. Mas esse jogo contra os Estados Unidos, eu tenho ele como uma grande lembrança, assim, como uma lembrança positiva, né? Se lembra muito do jogo do Uruguai com uma lembrança um pouquinho mais negativa, né? De lamentação. Mas esse jogo contra os Estados Unidos foi o jogo da festa, o jogo da vitória, o jogo que o Guian foi o herói, né? Não foi o vilão. Então esse é um jogo bem positivo e é uma memória afetiva que eu tenho que é bem contente, assim, né? Aí que eu comecei. Eu lembro até uma coisa pessoal minha, né? Essa Copa eu não tava tanto torcendo, assim, eu tinha 13, 14 anos nessa Copa, 13 anos, acho. E eu não tava tanto lá torcendo, já não tava muito naquela fase de torcer pro Brasil, CBF. E como Colorado, né, o Inter tava na semi da Libertadores, eu só queria que acabasse, porque eu queria Libertadores. Mas eu vi toda a Copa e foi aí que eu comecei, vendo a Copa, eu comecei logo na fase de grupos a acompanhar as seleções africanas, né, que eu vou começar a torcer pra seleção africana. Pensamento bem simples, né, na época, era, eles são tudo negão que nem eu, vou torcer pra quem é que nem eu. E comecei a torcer, e daí quando o Gana consegue passar ali, comemorei bastante. Foi esse primeiro contato, assim, que eu tive mais com futebol africano, com as seleções africanas num geral, assim. Até hoje eu tenho um carinho muito grande com a seleção de Gana. Então esse jogo, acho que é como o jogo, né, em 1990 de Camarões, da vitória contra a Colômbia, né, que o Roger Milá tira ali a bola do Higuita, né, que são as lembranças afetivas positivas, né, de vitórias. Esse jogo contra os Estados Unidos, apesar de não ser o jogo mais lembrado, né, de Gana, quando se fala, acho que é muito válido a gente estar sempre relembrando, assim, que é um momento de glória. Essa seleção, acho que ela precisa também ser lembrada por esse jogo, porque esse jogo mostra a força, né, a qualidade técnica, tática e física desse time. Também é um jogo de comemoração, um jogo de festa. Teve festa depois do jogo, comemoraram com a torcida, tinha bastante torcedores no estádio também. Então acho que esse jogo é um jogo de ser lembrado, assim, que quando lembrar da Gana de 2010, a gente se lembrar desse jogo, que acho que foi o ápice, assim, desse time. Nesse jogo, o Gana fez 1-0 bem rápido, né? Eu acho que foram 5 minutos do primeiro tempo que o Boateng fez o gol, abriu o placar. E aí, durante a partida, principalmente durante o primeiro tempo, a seleção de Gana mostrou muita organização tática e ali deu para perceber como a qualidade técnica também dos jogadores fez a diferença. Os Estados Unidos teve dificuldade, eles em alguns momentos sim chegaram a ameaçar algumas vezes, mas os Estados Unidos teve bastante dificuldade de conseguir conter a seleção de Gana. E eu acho que é bom a gente também destacar o trabalho do goleiro Kingston, porque ele fez excelentes defesas, ele fez muitas defesas, inclusive quando o jogo já estava 1-1, né, e poderia ter tido poderia ter sido uma outra história, se também as coisas também não tivessem passado por ele, se ele não tivesse atuado tão bem. Teve até um lance que eu não lembro exatamente quando foi, se foi no primeiro ou no segundo tempo, que ele saiu do gol e ele deu um carrinho, mas foi totalmente na bola, assim, o jogador caiu, porque, enfim, foi um contato, mas ele saiu do gol, saiu debaixo da trave, deu o carrinho e foi, assim, uma excelente defesa dele, sem fazer falta. Então, acho que foi ali um dos lances mais marcantes que me vem à cabeça quando eu penso nele. Além disso, foi muito legal ver a seleção ganesa ganhar, né, na prorrogação. O Guian fez um gol
também muito cedo na prorrogação, foi com 3 minutos do primeiro tempo. E aí, depois que o jogo acabou, o alívio, a festa da torcida, que como única seleção africana representante ali, toda a torcida, eu acho que ali do estádio, a grande maioria da torcida estava junto com eles. Então, foi muito bacana de perceber isso, as pessoas felizes e comemorando esse avanço de Gana para as quartas de final, que, como o Bruno já citou, foi a terceira seleção a conseguir chegar às quartas de final de uma Copa do Mundo, que foi a seleção africana, né, no caso, que foi o mais longe que as seleções africanas já chegaram em mundiais. Isso, Carol, de destacar dos goleiros, né, do Kingston, né, é bem importante, porque, se não me engano, na Copa Africana de Nações, tanto de 2008 quanto de 2010, teve bastante críticas, principalmente das reportagens aqui no Brasil, né, referente aos goleiros, a qualidade dos goleiros africanos, né. Se criticava bastante, sempre, até hoje ainda carrega esse estigma, né, dentro dos goleiros africanos, e é bem válido ressaltar isso, que o Kingston fechou o gol mesmo nesse jogo, salvou bastante ali, né. Ele tem o seu papel também nessa classificação, assim como a gente falou também do Eneyama também, né, que fechou o gol contra o Messi. Então é bem importante a gente estar ressaltando isso, porque infelizmente às vezes ainda tem alguns estigmas, estereótipos, isso a gente já falou em outro episódio do Mama África FC, mas aí tá aí a Copa do Mundo para reforçar que às vezes estereótipos são maldosos mesmo, né, que não condiz com a realidade, né, a realidade que a África produz grandes goleiros também. Esse jogo, então, a Gana acabaria passando, e então tu já tem um agravante ali, que seria o quê? Nesse momento, nas eliminatórias da Copa do Mundo, todo o descanso possível que tu puder ter, tu vai querer ter, né? Até porque os desafios eles vão ficando mais difíceis e a gente imagina também que a exigência física para o próximo confronto também será mais difícil, será com mais intensidade. Nesse jogo, a seleção da Gana venceu na prorrogação e aí ia jogar contra o Uruguai, que era uma outra grande sensação daquela Copa do Mundo, né? O Uruguai do Diego Forlán, que o Bruno Negrão deve lembrar muito bem, do Louco Abreu, inclusive por isso que a gente nem trouxe o Marcos hoje, hein? Se o cara ia falar do Louco Abreu aqui, o Marcos Carvalho, ele ia ficar meia hora falando do Louco Abreu, e a pauta aqui é sobre Gana, tá, senhor Marcos Carvalho? Esses dias, inclusive, o Marcos Carvalho é um botafoguense, pra quem não conhece aqui, participa do África FC, também do boletim Covid-19, e esses dias ele tava lá comemorando, veja só, ele estava comemorando o gol de cavadinha do Louco Abreu nas quartas de finais. Então foi um jogo muito esperado ali, um jogo talvez ali entre os jogos das quartas de final ali, talvez o pessoal via ali um potencial ali de ser um jogo interessante, mas acabou sendo um jogo muito mais interessante do que muita gente imaginava, né? E nesse jogo, especificamente, o Gana teve 2 desfalques, teve o André Ayew e o Jonathan Mensah. O Jonathan Mensah ali era o grande marcador daquela seleção ali, foi o principal desarmador do jogo contra os Estados Unidos e acabou não jogando aquele jogo, então já tinha sido desfalque também do Essian antes da Copa do Mundo, e para esse grande jogo não teve o Jonathan Mensah e também o André Ayew, então 2 jogadores aí que fizeram falta, mas apesar disso eu acho que a seleção de Gana fez um grande jogo naquele dia. Inclusive o Bruno escreveu, né, Bruno, uma crônica que vocês podem ler no nosso Medium, uma crônica ali com as suas impressões pessoais, que inclusive ficou lindo, ficou muito emocionante, e que o Bruno Negrão, acho que até podemos começar com o Bruno aí, o Bruno Negrão conseguiu exemplificar ali o sentimento que ele teve naquele jogo e naquela derrota de Gana, que ainda é muito sentida pelos ganeses, eu acho que também para todos os torcedores que torceram para aquela seleção em 2010. Cara, como tu falou, né, a gente publicou essa semana aí no Medium do Ponta de Lança, né, publiquei uma crônica falando um pouquinho, uma visão, né, um pouco sobre esse jogo, mas agora até comentando, que eu tava pensando, eu, como falei já, né, sou colorado, eu tava quando o Inter tomou 5-0 do Grêmio, eu vi quase toda a campanha do Inter cair, Inter e Mazembe, vi um monte de desgraça já, várias no estádio mesmo. Mas, cara, acho que um jogo mais triste que eu tenho na minha memória como torcedor é esse jogo do Uruguai e Gana, cara. Até hoje, cara, não tem, cara, eu fico muito triste só de lembrar desse jogo. Meu Deus do céu. Uma das maiores tristezas que eu já vivi no futebol é esse jogo.
não tem, né? O futebol é isso, tudo pode acontecer, não tem como prever. Eu lembro de ter assistido esse jogo, né? Fui na casa de um amigo assistir Holanda e Brasil, que foi de manhã, e esse jogo foi à tarde. A gente tava ali assistindo, meio que jogando, batendo uma bola ali, olhando meio de relance. E daí, quando o Gana faz o gol, a gente parou ali e começou a assistir mesmo. Depois o Forlan faz um golaço ali também, de falta. A seleção ganesa tem a questão de como ela estava bem preparada fisicamente, né? As duas prorrogações, como eu falei, eles fizeram ótimos jogos. E ali no final do jogo, foi uma pressão absurda de Gana. Pelo que eu me lembro, cara, deu uns 3, 4 chances de gols que poderia ter dado a classificação. Ali o Soares tirou em cima da linha aquela bola ali, né? E a Gana, ela realmente poderia ter feito aquele gol ainda na prorrogação e ter decidido. O Guian teve a chance ali do pênalti, né? É aquilo, né? Copa do Mundo, ela é muito linda, que ela cria heróis e com a mesma facilidade com que ela cria vilões, né? Então o Guian, assim como no jogo passado, ele tinha sido o grande herói, o grande destaque daquela seleção. Acredito, inclusive, se o Guian fizesse aquele gol de pênalti, tinha que ter uma estátua para ele, azar. Tinha que ter na frente do Soccer City ali uma estátua pro Asamoah Gyan, que ele queria ter feito naquela Copa. Ia ser um absurdo se aquela bola entra, se fosse com alguns centímetros mais abaixo aquela bola. Mas infelizmente o destino quis que o Uruguai, né, vale também ressaltar que era uma ótima seleção uruguaia, seleção de vários destaques, principalmente o Forlan, que foi o melhor jogador da Copa, né, pro Inter depois, e o Soares também, né, o Soares, inclusive, que nesse jogo aí a atitude dele, né, de colocar a mão na bola, mistura um pouquinho de desespero, né, coragem, salvou, né, realmente a seleção. A comemoração do Luis Soares, para quem já viu, né, quando ele comemora quando a bola vai na trave, ele vê que ele foi expulso, né, que aquilo ali valeu a pena, né, que deu certo. A comemoração bem emocionante, assim, né, das belezas, assim, que o futebol proporciona, mas, pô, foi triste aquilo ali, cara, quando perdeu aquele gol, eu fiquei bem triste, xingava um monte. E na disputa de pênalti, poucos se lembram, né, mas o Asamoah Gyan bota a bola no ângulo, ele foi o primeiro a bater, ele bota a bola no ângulo, a cobrança perfeita, indefensável, mas acabou invertendo, né, se fosse no ângulo antes, aí a história teria sido um pouquinho melhor. E no final a gente tem a cavadinha do Louco Abreu também, né? Esse jogo é um jogo sensacional para a história das Copas, para a história do futebol. Só uma pena que a seleção de Gana não tenha conseguido se classificar, mas foi... eu tenho essa tristeza, né? Eu fico muito triste quando lembro desse jogo, eu tô até triste agora. Realmente era uma seleção que merecia bastante e que pelo menos fica eternizado, né? Fica eternizado na história das Copas, esse jogo, essa participação. E sempre vai ser lembrado assim com bastante carinho essa seleção ganesa, assim. E além do espetáculo dos jogadores também que proporcionaram pra gente, né, dos lances, dos gols, a Jabulani também teve lá seu papel importante, né, como o Bruno bem falou na crônica dele, que no gol do Muntari a bola fez um efeito e deixou a Muslera plantada no chão, e no gol de falta também do Forlan, que a bola fez um efeito que matou o Kingston, né. Então a Jabulani já estava mostrando ali que seria o grande nome do jogo, além dos chutes, né. O Uruguai começou bem no jogo, atacando bem pela esquerda ali com chutes do Forlan, do Soares, e o Kingston trabalhou muito bem. Aí no final do primeiro tempo, quando o Muntari faz o gol, já muda um pouco de figura, né? Já volta pro segundo tempo mais confiante, e o Uruguai precisando do gol e vindo pressionado. E a Gana até suportou até bem, depois começou a controlar o jogo, e no último lance, teve aquele lance lá do Soares e tudo mais, mas no tempo normal foi um jogo bem positivo de Gana. Aí poderiam ter matado o jogo no pênalti, mas infelizmente o Deus do futebol queria daquele jeito. Mas foi um jogo bem triste. Até então eu nunca mais perdoei o Soares, não gostava dele antes, agora muito menos, é pessoal. Mas sempre dá aquela situação, né? E se, né, se tivesse batido o Chapado, como bateu na cobrança de pênaltis que ele mandou no ângulo, se tivesse passado a bola pelo Soares, a gente teria outra história para contar. E só lembrando aqui, falando sobre o Muntari, ele tá agora sem clube, jogava no Albacete da Espanha. Tem a informação de que ele pode jogar na África do Sul. Os times de lá estão de olho nele. Ele disse que quer jogar lá. Ainda não tem nada certo, mas há a vontade do jogador. E os times também já estão de olho, né, para fazer ofertas. O Orlando Pirates também já está de olho. Então pode ser que o Muntari volte à África do Sul para jogar em algum time de lá. Eu acho que falar desse jogo, Uruguai e Gana,
eu acho que não tem como você ser muito imparcial, né? Porque realmente, ou você ficou muito feliz com a vitória do Uruguai do jeito que foi, naquela emoção dos pênaltis e tudo, depois do lance do Suárez, ou você ficou muito triste por Gana, porque é realmente uma lembrança muito doída. Pra ser bem sincera, assim, eu tinha 12 anos, então eu acho que a minha principal lembrança, além do pênalti perdido, é do Suárez comemorando. Eu lembro de ter achado muito curioso e engraçado o jeito que ele comemora. Quando o Guian perde o gol, ele fica muito feliz. Ele estava ali na entrada do túnel, ele espera para ver a cobrança e quando perde, ele fica muito feliz de que, porque aquele lance ali poderia ter coroado ele de duas formas, ou como jogador que eliminou de uma vez o Uruguai por ter dado um pênalti para a Gana, ou como jogador que tentou salvar ali às pressas também a seleção uruguaia, que foi o que aconteceu, mais ou menos, né? E eu acho que esse jogo, com certeza, ele é um dos melhores da história das Copas do Mundo, assim, foi um dos melhores que eu já vi, e eu vi de novo recentemente para ter essas lembranças mais concretas na minha mente, com uma outra visão, né, já 10 anos depois, eu vi de novo, e foi um jogo realmente muito bom. Mais uma vez, eu preciso exaltar o desempenho do Kingston, que foi gigantesco, defendendo no gol, tudo. O Uruguai foi muito bem também, né? Uma seleção muito forte, que tinha ali o Suárez, que era muito jovem ainda, o próprio Cavani, que era jovem, o Forlan, que era um dos líderes do grupo, o Lugano também estava, mas saiu logo ainda no primeiro tempo, e o Forlan liderou ali muito bem a equipe, fez o gol de falta, um belíssimo gol. O próprio Muslera, o goleiro do Uruguai, que já estava se consolidando ali na posição, que é realmente um dos melhores também que eu já vi da seleção uruguaia. E Gana teve muito para conseguir vencer esse jogo, principalmente na prorrogação. E o que chama a atenção foram duas prorrogações seguidas, né? Teve a prorrogação no jogo contra os Estados Unidos e logo depois teve essa outra prorrogação. Então, também bate o cansaço nos jogadores, bate talvez o desânimo. Meu Deus, será que vamos conseguir fazer esse gol? Temos que ir para cima, também não podemos tomar o gol. Só que Gana foi muito bem na prorrogação, teve boas chances, mas acho que a principal, né, o que coroou aquele jogo, assim, de uma forma geral, foi o lance em que o Suárez tira, no finalzinho, já estava, acho que nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação, que o Suárez tira ali com as mãos. Se não fosse ele, tinha um outro jogador dentro do gol, que eu não lembro agora quem era, do Uruguai também, que estava ali também quase com as mãos na bola. Se não fosse o Suárez, talvez ele tivesse tirado. E aí teve aquela chance do Guian de fazer o gol. E eu imagino assim, o que pode se passar na cabeça do jogador no momento como aquele, né? O jogo empatado, aquele é o último lance da prorrogação. Se você converte, você carimba o passaporte da seleção para semifinais, né? Uma coisa inédita para as seleções africanas, né? Que o máximo que já tinham, como a gente já falou antes, o máximo que já tinham conseguido chegar era nas quartas de final. E aí, se ele convertesse, carimbava essa ida às semifinais, se não, ia ter aquela frustração e ia ter que ir para os pênaltis, né? Para mais aquela disputa nervosa que eu nem consigo imaginar o que possa se passar. Como torcedora, já é muito nervoso assistir, né? Eu não consigo nem imaginar o tanto de equilíbrio que eles têm de cobrança de pênaltis. E aí ele acabou perdendo nas cobranças, né? Já dos pênaltis ele bateu bem o primeiro. E aí, só que Gana só converteu 2, o Muslera defendeu 2, o Uruguai, o Maxi Pereira, se eu não me engano, que perdeu, mas enfim, o Uruguai foi muito bem, o Louco Abreu fechou o jogo com aquele pênalti de cavadinha, e eu acho que a sensação pior foi, ainda pior quando o jogo acabou, que o Louco Abreu converteu aquele lance, e depois a reação das pessoas mesmo, a reação do público, no estádio, que estava torcendo por Gana, né? Porque, enfim, era representante do continente que estava ali, e eles realmente ficaram muito, muito abalados. O Guian, que ele me marcou muito, a reação dele depois que Gana é eliminada, que ele começa a chorar muito, ele fica desesperado, os companheiros tentam chegar perto dele, e ele realmente fica com aquele sentimento de frustração, de ter sido tão bom. Ele foi muito consistente durante a Copa até ali, foi consistente no próprio jogo,
e perdeu aquele pênalti decisivo. É como se tudo que ele tinha feito de bom tivesse simplesmente se apagado naquele momento. Então, eu imagino, ele também era muito jovem, se eu não me engano, ele tinha uns 23, 24 anos na época. Eu imagino como deve ter sido difícil isso, mas esse jogo, com certeza, eu acho que é uma das melhores lembranças, apesar do resultado negativo para Gana, que é meio doído de lembrar sobre isso, mas eu acho que foi uma das melhores lembranças, um dos melhores presentes assim, de Copas do Mundo e com certeza um dos melhores jogos daquela Copa do Mundo de 2010. E até eu gosto às vezes de ficar pensando, né, o que passa na cabeça, que é bem curioso, né, bem provavelmente esse pênalti do Guian não foi o pênalti que ele treinou, né, que ele bate firme no meio do gol, alto, então, às vezes já tá até pensando em tudo que pode acontecer após o gol, né, e eu acredito que o pênalti que ele treinava era o pênalti que ele bate nas disputas de pênalti. E até tava vendo um texto, né, que fala sobre o Adidiá, o Adido. Ele era uma das grandes promessas da seleção ganesa, tinha, se não me engano, 19 anos apenas. Ele já estava no Milan, né? Era dele que teria sido o gol se o Soares não colocasse a mão na bola, né? E ele que perde um dos pênaltis também, né? Então acaba chegando perto da glória, né? É bem complicado, ele não conseguiu depois firmar a carreira, né? Jogando pelo Milan, ele não conseguiu mais firmar a carreira, né? Foi pingando de tudo, então às vezes algo fica meio marcado no jogador, né? E vale também lembrar do Louco Abreu, também, que às vezes parece que por ter feito uma cavadinha num momento tão importante, tão decisivo, o Uruguai há 60 anos não chegava numa semifinal, por ele ter feito a cavadinha ali, às vezes parece que mostra uma tranquilidade do jogador naquele momento, mas tem histórias que contam que não, que ele era o jogador mais apreensivo ali do grupo do Uruguai enquanto estavam tendo os pênaltis, e ele não conseguia olhar as cobranças de tão nervoso. Então sempre depois das cobranças ele perguntava, o goleiro pulou antes, e o Kingston realmente estava pulando antes, né? Tem até uma cobrança que ele pula bem antes, né, do zagueiro bater, então os jogadores estão sempre confirmando, sim, ele pulou antes, pode fazer a cavadinha, ele pulou antes, pode fazer a cavadinha, que acredito que seja o pênalti que ele treinava, né, até porque ele fez várias vezes já a cavadinha, uma marca registrada dele, mas mostra às vezes que parece que ele estava tranquilo, parece que estava confiante, mas às vezes é ao contrário, né, ele era um dos jogadores mais nervosos ali do Uruguai, mas ele acabou confiando naquilo que ele treinava, naquilo que ele já tinha estabelecido, e acabou dando certo. Esse jogo realmente ele é um jogo de vários sis, né, de vários se Gana não tivesse tantos desfalques, se o Soares não tivesse colocado a mão na bola, talvez tivesse palmado para dentro, se o Guian tivesse feito aquele pênalti, se o goleiro não pulasse naquela cavadinha, né, ficasse no meio do gol e tivesse defendido. Então tem vários cis que a gente pode, mas aconteceu o que aconteceu, já tá feito, mas é um dos grandes marcos, com certeza, né, da força do futebol africano também, porque realmente vendeu caro nessa classificação para o Uruguai. Era dessa forma que a gente queria realmente terminar o nosso episódio hoje. Bem, esse jogo realmente foi um grande jogo. Acho que para muitos brasileiros, pelo menos, até os que torciam para o Uruguai, foi um misto de sensação. E aí eu vou tentar colocar aqui um comentário breve do pessoal que seguiu a gente, as nossas publicações agora na última quinta-feira, né, no dia 2 de julho, onde fez 10 anos desse jogo aí, fatídico para Gana e uma grande memória também para o Uruguai. Foi uma mistura de um pessoal que ficou muito feliz pela vitória do Uruguai, por ser uma seleção da América do Sul, também muito triste pela derrota de Gana, que era uma seleção que o povo brasileiro também pegou muita empatia. Então eu acho que para grande parte dos torcedores foi uma alegria por um lado ver o Uruguai vencer aquele jogo, né? Mas também foi uma tristeza também profunda no mesmo jogo ao ver a Gana perder. Também era uma seleção que merecia de fato, até pela geração muito vitoriosa de Gana no continente africano, merecia de fato aquela vaga na semifinal. Então, para quem quiser conseguir entender melhor a derrota de Gana, eu sugiro realmente que vocês vão no nosso Medium e vejam lá o nosso último texto, que é a crônica de Bruno Negrão falando de Copa do Mundo, Gana e Jabulani, a bola que não desceu. Esse texto, peguem um lencinho, leiam, e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse texto. É um texto que consegue colocar ali em detalhes o que significou a derrota ganesa, mas também o que tem de bonito nessa derrota
e mostra também que o futebol, aquele jogo, aquela seleção, tudo aquilo representou muito mais que aquela derrota, né? Foi a primeira Copa em solo africano, terminou daquele jeito, mas que tem um valor simbólico também muito maior que o jogo de futebol. Então vejam o texto de Bruno Negrão. Vou falar isso para todo mundo que eu ia agora falar sobre Gana e Uruguai. Leiam o texto do Bruno Negrão. Então, minha gente, preciso me despedir de vocês. Já batemos o teto. Na verdade não tem teto nenhum, mas a gente já bateu o teto aqui no Mama África FC, nesse segundo episódio. Nós que ainda vamos ter o terceiro material daqui a umas 2 semanas sobre a Copa do Mundo, beleza? Sobre outra perspectiva para fechar o nosso material sobre o especial dos 10 anos. Então eu vou agradecendo desde já ao nosso querido Bruno Negrão aí sobre a nossa fria Porto Alegre. Muito obrigado, meu irmão, e com certeza a gente se encontra aí numa próxima. Eu que agradeço, Luiz, agradeço Matheus, Carol e a você, ouvinte, né, que nos acompanhou até aqui. Aqui continua bastante frio, vai anoitecendo e vai ficando pior, Deus o livre. Mas deu pra esquentar um pouquinho, né, com essas lembranças, né, é sempre bom relembrar essa Copa, eu gosto bastante. Acho que é uma Copa, até que se a gente fosse ficar falando de cada detalhe, cada personagem, cada coisa dessa Copa, a gente ficaria até amanhã aqui conversando. É uma Copa que é muito rica, assim, né, ela é tanto culturalmente, tanto politicamente, em questões políticas, e tanto tecnicamente dentro de campo. Uma Copa muito boa, assim. Sempre ótimo estar relembrando aqui e estar conversando aqui um pouquinho com vocês, aqui trazendo esse ponto de vista. Então eu vou fazer uma conexão agora lá com Fortaleza para agradecer mais uma vez a participação da Carol Tavares. Muito obrigado a Carol, que já tinha participado do primeiro episódio há cerca de 2 semanas atrás, né, sobre o especial dos 10 anos, e agora participou também no segundo. Então, mais uma vez, Carol, muito obrigado pela participação e até a próxima. Eu que agradeço, Luiz, Matheus, Bruno. Foi ótimo aqui ter esse papo com vocês. É sempre muito bom falar sobre o Mundial de 2010, é muito marcante, é muito lindo e são tantas lembranças legais que a gente pode realmente passar o tempo todo falando. Eu acho que termina só na próxima semana de falar, porque tem muita coisa para se falar e é muito bom falar sobre isso. Eu agradeço também aos ouvintes que chegaram até esse ponto do podcast, muito obrigada. Também eu acho que o Luiz vai fazer o convite para os nossos conteúdos, mas eu preciso relembrar, por favor, escutem o nosso primeiro episódio dessa série especial sobre a Copa do Mundo de 2010, também está muito legal. E também fiquem atentos para o próximo episódio, para o terceiro, que também vai estar muito legal, sobre uma perspectiva diferente, sobre um olhar diferente. Então, agradeço muito mais uma vez e até a próxima, contem comigo aí. Valeu, Carol. Então, agora, fazendo a última conexão lá em Caratinga, o nosso querido PDL Matheus Soares, cara das redes sociais, do Twitter. Procure Matheus Soares, ele é o cara do Twitter. Matheus, muito obrigado pela participação, meu irmão. E como eu falei para as outras 2 pessoas, a gente se vê na próxima aqui no Mama África FC, com certeza. Valeu, Luiz. Valeu, Carol, Bruno. Foi um prazer bater esse papo com vocês, relembrar a Copa das Copas, né? A Copa da África, que está nos nossos corações, que apesar dos enredos tristes, também foi uma história bem incrível. Eu vi a Gana fazer história ali, então é sempre uma honra falar sobre isso. E até a próxima, e escutem nossos podcasts, nos sigam nas redes sociais, que a gente está aí com muita coisa boa para poder fazer ainda. E é isso aí, um abraço a todos e até a próxima. Como todo o pessoal já falou, eu também vou me despedindo aqui de vocês, reiterando o que todo mundo também citou. Escutem nossos podcasts, temos tanto o Mama África FC, que é um debate mais alongado sobre questões do futebol africano, né, e jogadores africanos também. Tem o Mama África FC Continente, onde você conhece a história dos países africanos, né. O último episódio foi sobre Gana, então, independente de em que momento você está escutando esse podcast, depois de que você estiver escutando, você pode rolar lá no seu agregador preferido, na lista de episódios, e vai ter lá um episódio sobre Gana, mas também temos sobre Camarões, África do Sul, e ele é apresentado pelo nosso querido PDL Rubens e Guilherme Santos. Então sigam lá e indiquem os nossos materiais, que enquanto mais pessoas tiverem acesso a esse material, mais a gente vai conseguir exemplificar o que é o continente africano, e a gente contribui também para menos estereótipos em relação ao continente e aos países. Então é um material livre e gratuito para você acessar. Além disso, também temos o boletim Covid-19 em África, sobre
a doença no continente, as atualizações apresentadas pelo Marcos Carvalho, e também tem o giro sobre o futebol africano apresentado pela própria Caroline Tavares, que vocês escutaram aqui nesse podcast de hoje. Então sigam as nossas redes sociais lá no Facebook, no Instagram, se inscrevam no YouTube, que é muito importante também, além do Medium, e também no Twitter. E não esqueçam, Ponta de Lança é paixão por ousar. Você ouviu Mama África FC, um podcast do Ponta de Lança.